Minha mãe sempre dizia que o melhor penteado para uma menina era o cabelo raspado. Sempre limpo, fácil de arrumar e evita chamar muita atenção. Desde pequena, sempre via as outras meninas com seus longos cabelos brilhando ao sol, trançados de maneiras criativas ou soltos com aquele movimento que parecia um conto de fadas. Mas para mim, o cabelo longo era algo distante, como se fosse um luxo que não fosse feito para mim. Minha mãe sempre dizia que o melhor penteado para uma menina era o cabelo raspado. Segundo ela, isso era o ideal. Sempre limpo, fácil de arrumar e evitava chamar muita atenção. Nunca entendi muito bem por que ela achava que o cabelo raspado era o melhor, mas aceitei. Era o que ela me impunha, e de algum jeito, eu me acostumei. Aos 6 anos, eu não fazia ideia do que significava ter o cabelo grande, e não pensava em como seria se tivesse um estilo diferente. Cresci com aquela imagem na cabeça, sem questionar muito. A coisa começou a mudar quando eu entrei na adolescência. As meninas da minha sala começaram a deixar os cabelos crescerem, algumas com seus rabos de cavalo altos, outras com cachos que pareciam ter vida própria. Eu me sentia diferente, mas nunca falava nada para minha mãe. Na verdade, me sentia até um pouco envergonhada, porque meu cabelo era tão curto que eu mal conseguia fazer qualquer penteado. Eu queria ter os cabelos longos como as outras meninas, mas sabia que isso não seria possível. Eu tinha 15 anos quando comecei a prestar atenção em um garoto da minha turma. Ele sempre parecia tão perfeito para mim, mas eu sentia que algo me impedia de me aproximar dele. Às vezes, quando nos encontrávamos no corredor da escola, ele dava uma olhada para mim, mas logo desvia os olhos. O que me fazia pensar, será que ele não gostava de mim porque eu era diferente? Meu cabelo sempre tão curto parecia não ajudar. Toda vez que o via, imaginava o que ele pensava de mim, se ele sequer notava minha presença. Fui crescendo com essa insegurança, mas o pior aconteceu quando aos 18 anos, tomei coragem para me aproximar de um garoto que eu realmente gostava. Ele era muito bonito, popular, e eu já o observava há algum tempo. Naquela época, comecei a entender o impacto que a aparência tinha na forma como as pessoas nos viam. Não era só eu que me incomodava com o meu cabelo, os outros também. Reparavam, e isso parecia me deixar invisível aos olhos de quem eu queria impressionar. Foi então que, numa conversa entre amigas, uma delas comentou sobre o garoto. Ele só se interessa por meninas com cabelo longo e bonito. Ela disse, com um sorriso de quem sabia exatamente o que estava falando. Eu fiquei em silêncio, o impacto das palavras me atingindo como um soco no estômago. Será que ele nem me dava atenção por causa do meu cabelo? Eu realmente acreditava que se tivesse o cabelo longo, poderia chamá-lo de volta. Talvez fosse isso que estava me afastando do que eu realmente queria. Um pouco de atenção. E foi aí que tudo mudou. Eu tinha acabado de fazer 18 anos, e pela primeira vez na vida, estava decidida a tomar uma atitude. Eu já não queria mais o cabelo raspado. Estava farta de ser forçada a seguir as regras da minha mãe. Ela sempre me dizia que o cabelo raspado era a melhor opção, mas eu sentia que aquilo não me representava mais. Eu queria, com todas as minhas forças, deixar meu cabelo crescer. Algo que sempre sonhei, mas que nunca pude realizar devido às imposições da minha mãe. Eu ainda me lembrava claramente daquele garoto, o motivo da minha decisão. Ele nunca tinha me dado atenção por causa do meu cabelo. Na escola, as outras meninas tinham cabelos longos, ondulados, sedosos. E eu, com meu cabelo raspado, parecia uma garota sem graça. Quando as conversas giravam em torno de moda ou beleza, eu ficava completamente excluída. Comecei a me sentir invisível. E isso me machucava muito. Eu queria provar que eu poderia ser bonita do meu jeito, mas não sabia como fazer isso acontecer. Especialmente quando minha mãe estava sempre controlando tudo o que dizia respeito ao meu cabelo. Foi então que, em um momento de frustração, eu tomei uma decisão radical. Decidi que meu cabelo começaria a crescer, independentemente do que minha mãe pensasse. Eu sabia que ela não ia gostar, mas também sabia que já estava na hora de mudar. Eu precisava fazer algo por mim mesma, mesmo que isso significasse desafiar minha mãe. Quando eu contei para ela que não iria mais cortar o cabelo, ela ficou furiosa. Me disse que eu estava fazendo uma escolha errada, que o cabelo longo não era prático, que ele era difícil de cuidar e que eu devia continuar com o corte que ela sempre achou o melhor. Mas nada disso me fez voltar atrás. Eu estava determinada a deixar meu cabelo crescer e a me libertar daquilo que minha mãe sempre me impôs. Eu estava apaixonada por um garoto, e isso me dava ainda mais motivação para mudar. Eu queria ser vista de outra forma, não apenas como a menina de cabelo raspado, mas como uma garota que pudesse chamar a atenção, que fosse única. No fundo, eu sabia que minha mãe não entenderia, mas eu também sabia que essa era minha chance de me afirmar como mulher, de ser dona do meu próprio corpo e da minha aparência. Foi quando eu comecei a deixar meu cabelo crescer, mesmo com as constantes tentativas da minha mãe de me convencer a cortar novamente. Ela dizia que o cabelo longo era difícil de manter, que eu ficaria parecendo desleixada, que era muito melhor manter o cabelo raspado, limpo e fácil de arrumar. Mas eu já tinha decidido que não ia voltar atrás. Tudo parecia estar indo bem, até que algo inesperado aconteceu.
Parte 2. Durante meses, meu cabelo foi crescendo lentamente, e com o passar do tempo, comecei a ver meus fios tomarem forma. A cada semana que passava, eu me sentia mais feliz com meu novo visual. Finalmente, estava conseguindo aquilo que sempre quis. Um cabelo longo, algo que sempre imaginei para mim. Eu me sentia mais eu mesma a cada dia, mais bonita e confiante. Eu sabia que minha mãe não aprovava, mas também sabia que não poderia mais voltar atrás. A decisão estava tomada, e eu estava com mais força do que nunca. Eu já não me importava mais com as críticas dela. Minha mãe dizia que o cabelo longo era um incômodo, que eu ia me arrepender de não ter cortado, mas eu ignorava. Eu me sentia bem com meu cabelo, e isso me fazia querer continuar ainda mais. Estava em um momento da vida em que eu sabia que precisava fazer o que me fazia feliz, independentemente do que ela pensasse. Até que um dia algo aconteceu que eu nunca poderia ter imaginado. Acordei, como qualquer outro dia, e fui até o espelho, esperando ver os fios de cabelo longos que eu tanto sonhava. Mas, para minha surpresa, o que vi me deixou sem palavras. Eu não acreditava no que estava vendo. Meu cabelo, que havia crescido durante meses, estava raspado. Meu coração disparou. Eu me aproximei mais do espelho, tocando meu cabelo, procurando algum vestígio dos fios que eu tanto amava. Mas não havia nada. Ele estava completamente raspado. Eu gritei desesperada. Meu cabelo, que estava quase na altura dos ombros, desaparecera, da noite para o dia. Corri até o quarto da minha mãe, totalmente fora de mim. "O que você fez?" eu gritei, com os olhos cheios de raiva. "Por que você fez isso?" Minha mãe me olhou com um semblante calmo, como se o que tivesse acontecido fosse algo perfeitamente normal. Ela me disse com sua voz tranquila: "É para o seu bem, querida. O cabelo longo é uma dor de cabeça. Eu só fiz isso para te ajudar, para que você não se arrependa mais tarde." Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Eu estava furiosa. Como ela podia fazer algo assim, sem me avisar, sem ao menos perguntar o que eu achava? Eu me senti traída. Não importava o que ela achava ser o melhor para mim. Isso era minha escolha. Era o meu corpo, o meu cabelo, a minha decisão. Fiquei ali parada, olhando para o espelho, com raiva e tristeza misturadas. Eu sabia que precisava fazer algo. Algo que mostrasse a ela que eu também poderia tomar decisões, que eu não iria mais aceitar ser tratada daquela forma. Foi então que a ideia veio à minha mente. Uma ideia que, no fundo, me parecia quase perfeita. Eu sabia o que precisava fazer. Se ela tinha feito aquilo comigo, sem me dar escolha, eu faria o mesmo com ela. Minha mãe havia passado 10 anos deixando o cabelo crescer. E agora, eu faria algo que a deixaria sem palavras. Eu iria raspar o cabelo dela, exatamente como ela fez com o meu. Seria uma vingança, uma forma de ela entender o que eu havia passado. Eu comecei a planejar tudo. Sabia que, por mais doloroso que fosse, aquilo era o que eu precisava fazer para me vingar. Os dias seguintes foram uma mistura de raiva e planejamento. Cada vez que minha mãe me olhava com aquele olhar de quem sabia o que era melhor para mim, a raiva dentro de mim crescia mais. Eu sabia que precisava agir, e agora que a ideia de fazer o mesmo que ela tinha feito comigo estava completamente definida, não havia como voltar atrás. Eu não queria mais ser tratada como uma criança, nem ser controlada em uma decisão tão pessoal como o meu cabelo. Eu não podia permitir que ela fizesse isso comigo de novo. A vingança, embora amarga, parecia ser a única maneira de me fazer sentir que eu também tinha controle sobre a minha vida. Então, comecei a planejar como faria a ação sem ser pega. Minha mãe sempre gostava de dormir cedo, e eu sabia que ela costumava dormir profundamente. Esse seria o momento perfeito para agir. Eu estava em casa sozinha, ela tinha saído para um compromisso, e eu aproveitei a oportunidade para me preparar. Fui até o armário, onde ela guardava a máquina de cortar cabelo. Minha mãe sempre usava para aparar as pontas do cabelo quando ele ficava grande demais, então eu sabia onde estava guardada. Eu me sentia nervosa, mas sabia que precisava fazer isso. Meu coração estava acelerado, mas a raiva que sentia era maior do que qualquer medo. A noite chegou e, como de costume, minha mãe foi dormir cedo. Fui até o quarto dela. Tomei a máquina e me aproximei da cama onde ela estava profundamente adormecida. Ela não teria ideia do que estava prestes a acontecer. Respirei fundo e comecei a cortar os primeiros fios do cabelo dela. A sensação de ter o poder sobre algo tão pessoal foi estranha, mas ao mesmo tempo, uma sensação de justiça que me fazia continuar. Aos poucos, o cabelo dela foi caindo. Lembrei de todas as vezes em que ela me disse que o cabelo longo era complicado e que eu nunca deveria deixar o meu crescer. Era como se eu estivesse dando uma lição a ela, mostrando o que significava perder algo que você ama, algo que você levou tanto tempo para conquistar. Quando terminei, fiquei em silêncio por alguns momentos, observando o trabalho. O cabelo de minha mãe, que ela havia deixado crescer por 10 anos, estava completamente raspado. Eu sabia que isso seria um choque para ela, que levaria algum tempo para ela processar o que eu tinha feito. Mas para mim, naquele momento parecia justo. A vingança estava feita. Mas agora eu tinha que enfrentar as consequências. Sabia que minha mãe acordaria em breve e veria o que eu havia feito.
Eu estava preparada para o confronto. Mas no fundo, algo dentro de mim sentia uma mistura de culpa e alívio. Eu tinha tomado uma decisão por mim mesma. E, de certa forma, sabia que isso me faria sentir mais forte. Agora, era hora de esperar pela reação dela. O silêncio tomou conta da casa quando minha mãe acordou. O som do despertador tocou. E eu sabia que ela logo perceberia o que eu havia feito. Eu estava sentada na sala, tentando manter a calma. Mas meu coração batia rápido. Eu sabia que esse confronto seria inevitável. Mas não sabia como ela reagiria. Talvez ela ficasse tão furiosa que não conseguisse nem falar. Ou talvez ela fosse silenciosa, apenas chocada com o que eu tinha feito. Ela apareceu na porta da sala, ainda meio sonolenta, e eu a observei. Ela parou por um momento, como se estivesse tentando entender o que estava acontecendo. Então, sem dizer uma palavra, ela se virou e foi até o espelho do corredor. Eu sabia que ela estava vendo seu reflexo agora, e sabia que a reação dela seria explosiva, e foi o que aconteceu. Ela gritou, um grito que me fez arrepiar. "O que você fez com o meu cabelo?" Noela bradou, com a voz cheia de raiva e desespero. Vi sua mão tremendo ao tentar tocar os poucos fios que restavam em sua cabeça, como se tentasse convencer a si mesma de que não era real, de que aquilo não estava acontecendo. Eu a encarei, mas não pude esconder a satisfação que sentia. Ela me olhou, como se não acreditasse no que estava vendo. Você fez isso comigo?" Ela continuou, sua voz mais baixa agora, mas ainda cheia de dor. Eu vi as lágrimas começarem a se formar em seus olhos, mas não senti pena. Eu sabia que ela não entenderia de imediato. Ela nunca entenderia. "Você fez isso comigo, mãe. Você me obrigou a raspar o cabelo quando eu só queria que ele crescesse. E agora, você fez a mesma coisa comigo. Só que eu decidi retribuir." Respondi com firmeza, tentando manter a calma, mas a raiva ainda borbulhando dentro de mim. Ela parecia completamente desorientada, não sabendo o que dizer, como reagir. Eu podia ver que ela estava lutando para encontrar palavras, para entender o que eu havia feito. Mas no fundo, eu sabia que a lição estava dada. Agora ela sabia como era ser despojada de algo tão pessoal e significativo. A raiva dela demorou a se transformar em algo mais profundo, uma frustração que ela não conseguia entender. Eu só queria que você fosse prática. Eu só queria que você não sofresse. Eu pensei que estava fazendo o melhor para você." Ela disse com os olhos cheios de lágrimas. "Eu não precisava disso, mãe. Eu só precisava do meu cabelo. Eu só precisava de algo meu, algo que fosse só meu." Eu respondi. E as palavras saíram com um peso que eu não esperava sentir. Finalmente, ela parecia compreender, ou pelo menos começava a entender a dor que ela mesma me causou. A tensão no ar era palpável. Eu sabia que, embora ela fosse minha mãe, aquele momento mudaria tudo entre nós. Mas, por mais difícil que fosse, eu sabia que a vingança que eu havia realizado tinha sido necessária. Talvez com o tempo, ela compreendesse. Talvez, no fundo, ela soubesse que tudo aquilo tinha sido uma lição para ela mesma. Parte 3. O silêncio entre nós pairava como uma nuvem densa. Eu sabia que, por mais que tentasse justificar minha ação, as palavras não seriam suficientes para consertar o que havia feito. Eu havia cruzado uma linha. Não importava se ela merecia ou não. O que fizera não poderia ser desfeito. Agora, as consequências estavam prestes a chegar. Minha mãe ficou em silêncio por um tempo, os olhos fixos no espelho. Ela parecia perdida, talvez tentando entender onde eu havia ido errada ou, quem sabe, onde ela mesma havia falhado. Eu sabia que esse momento não era apenas sobre cabelo, mas sobre o poder de decisão, sobre a liberdade que eu finalmente havia tomado para mim mesma. Mas ao mesmo tempo, o peso da culpa começou a surgir. Será que eu tinha ido longe demais? Ela não me dizia nada, mas podia sentir a tensão crescente entre nós. Ela sabia que não podia deixar passar em branco o que eu havia feito, mas também sabia que não seria fácil enfrentar essa situação. Eu estava esperando uma explosão, algo que quebrasse o silêncio pesado, mas não foi isso que aconteceu. Em vez disso, ela se levantou da frente do espelho, com um suspiro profundo e arrastado, e foi até a cozinha. Eu a segui, sentindo que o momento de confronto não tinha acabado. Quando cheguei, ela estava mexendo no café, ainda em silêncio. Eu fiquei ali sem saber o que dizer, sem querer pressioná-la mais. Ela me olhou brevemente, e foi então que ela falou, com a voz calma, mas cheia de dor. "Você acha que o cabelo era tudo, não é? Que era só uma questão de aparência. Mas não era isso, filha. Não era sobre o cabelo. Era sobre você aprender a ser forte, a lidar com o mundo sem precisar de algo para esconder quem você é." Ela parou e olhou para mim, com os olhos cansados, mas ainda com um brilho de determinação. "Eu fiz o que fiz porque queria te proteger, porque sabia o que o mundo lá fora faria com você se você fosse fraca. Eu não queria que você sofresse." Eu olhei para ela e pela primeira vez, senti uma espécie de tristeza profunda. Eu sabia que ela me amava, mas as escolhas dela estavam me sufocando. Eu queria gritar, queria dizer o quanto aquilo tudo me fazia sentir como se não fosse eu mesma. Mas eu também sabia que ela estava tentando se justificar, da mesma forma que eu tentava justificar o que havia feito.
Eu sabia que a solução para o que estava acontecendo não seria fácil. Não seria um simples pedido de desculpas que resolveria. A relação entre nós duas nunca mais seria a mesma. Mas ao menos, eu sentia que, de alguma forma, aquela vingança tinha servido para me libertar. Eu entendo o que você quis dizer, mãe. Mas eu preciso ser eu mesma. Eu não posso viver minha vida sendo moldada pelo que você acha que é o melhor para mim. Eu sou mais do que isso, mais do que o meu cabelo. Minha voz saiu suave, mas firme. Eu sabia que esse era o momento da verdade, e eu precisava deixar claro o que eu sentia. Ela me olhou em silêncio por um longo tempo, como se estivesse refletindo sobre minhas palavras. Finalmente, ela suspirou e disse: Talvez eu tenha ido longe demais. Eu só não queria que você sofresse, mas vejo agora que talvez tenha sido eu quem causou a dor. Me desculpe. As palavras dela não apagaram o que aconteceu, mas, de alguma forma, aliviaram um pouco a carga. Eu sabia que, de agora em diante, seria preciso mais do que desculpas para reconstruir a confiança entre nós. Mas, ao menos, era um começo. Nos dias que se seguiram, minha mãe evitou falar comigo. Não houve gritos nem punições, apenas um silêncio estranho e carregado. Ela não falava sobre o que eu tinha feito, nem sobre o que ela havia feito comigo ao longo dos anos. Mas eu sabia que ela estava sentindo. Eu via nos olhos dela, na maneira como evitava o espelho, no modo como alisava a cabeça sem cabelo, como se tentasse recuperar o que perdeu. Ela havia passado 10 anos deixando seu cabelo crescer. 10 anos. Todo esse tempo cuidando, nutrindo, esperando que ele voltasse a ser longo e bonito. Agora, em uma única noite, tudo isso havia desaparecido. E pela primeira vez, ela sentiu exatamente o que eu sentia cada vez que era obrigada a raspar o meu. Uma noite, depois do jantar, ela se sentou à mesa comigo. Foi a primeira vez que me olhou diretamente desde o incidente. Eu nunca percebi o que estava fazendo com você. Sua voz era baixa, quase um sussurro. Acreditava que estava te protegendo, te fortalecendo, mas só estava te tirando algo que era seu, algo que deveria ter sido sua escolha. Olhei para ela, esperando que continuasse. Quando acordei e vi meu cabelo no chão, foi como se parte de mim tivesse sumido. Eu passei 10 anos cultivando algo que, no fim, nunca foi realmente essencial, para mim. Mas para você era essencial. E eu tirei isso de você a vida inteira. Eu não respondi de imediato. Deixei que ela absorvesse suas próprias palavras. Finalmente ela estava entendendo. Finalmente ela via que a força não vinha da imposição, mas da liberdade de ser quem se é. Eu queria que você fosse forte, mas acabei fazendo o contrário. Ela continuou. Agora eu vejo isso. E eu quero mudar. Foi a primeira vez que vi minha mãe admitir que estava errada. Não era apenas um pedido de desculpas vazio. Era uma promessa. Uma promessa de que dali em diante, ela não me limitaria mais. Aos poucos, nossa relação começou a mudar. Minha mãe me deixou escolher como queria viver, como queria me expressar. Pela primeira vez, me olhei no espelho e vi a pessoa que eu queria ser. Não a que ela impôs que eu fosse. Ela passou meses encarando seu próprio reflexo, aprendendo a aceitar a lição que eu dei. Talvez tenha doído, mas foi necessário. Porque no fim, a verdadeira força não estava no cabelo, curto ou longo, mas na liberdade de escolher.